Vamos orar. Deus, Tu que estás assentado entre os querubins da glória, Senhor Deus, Tu nos deste a Tua palavra. É a coisa mais preciosa que nós temos neste mundo. Se nós, Senhor Pai, só tivéssemos a Tua palavra e mais nada, Senhor Deus, nós teríamos tudo o que precisamos para viver para Ti. Tu tem nos dado, Senhor Pai, a igreja, ó Deus, tem nos dado tantos meios, Senhor Pai, de graça, mas todos eles precisam estar subservientes, Senhor Pai, ó Deus, de acordo, dirigidos pela Tua palavra. Nós não somos livres pensadores, Deus. Nós não estamos buscando novas ideias. Nós não estamos querendo, Senhor Pai, encontrar maneiras de estimular as pessoas. Se Teu Filho não for um estímulo para um coração, esse coração está morto. Nós não queremos encontrar novas maneiras de estimular jovens. Nós queremos jovens regenerados. Não queremos, Senhor Pai, encontrar maneiras, Senhor Pai, de ajudar, Senhor Pai, pessoas adultas, a, em vez de serem engolidos pelos cuidados da vida, ó Deus, entenderem que a vida é a respeito do Teu Filho. Porque, Senhor Deus, só um coração regenerado na vida adulta pode fazer do Teu Filho aquilo, Senhor Pai, que é a razão, ó Deus, de todas as nossas buscas e não as outras coisas. Nós buscaremos o Teu reino e as outras coisas serão acrescentadas. Não queremos criar, Senhor Pai, um conjunto de coisas que satisfaçam ou que animem alguém já envelhecido em seus últimos anos. Porque, Senhor Pai, nós sabemos que um coração regenerado sabe, Senhor Pai, caminhar pela velhice como soube caminhar pela juventude, pela vida madura. E sabe, Senhor Pai, como o Salmo diz, que Tu nos conduzirás, Senhor Pai, Tu nos carregará quando nossas cães estiverem brancas e Tu nos receberá na glória. Todos nós temos, Senhor Pai, a mesma fonte de consolo se temos um novo coração, nossos olhos foram abertos e nós respiramos o novo ar da nova vida. Um ar, Senhor Pai, que sequer existe, ó Deus, no império das trevas. Que nós possamos nesta noite, Senhor Pai, aprendermos a respirar mais profundamente, ó Deus, e encher nossos pulmões, ó Deus, da verdade que nos impulsiona, Senhor Pai, que cada parte do nosso ser é alimentado, Senhor Pai, nutrido e energizado, Senhor Pai, por esse ar que respiramos que vem totalmente de um mesmo lugar. Que essa noite nós possamos desfrutar isso, entender mais disso e aprendermos a aplicar de maneira mais consistente a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado nos últimos domingos sobre santidade e o que falamos até agora de maneira mais global, né, tocou em temas abrangentes. Nós falamos sobre a nossa união com Cristo há 2 domingos atrás, e hoje de manhã nós olhamos para um aspecto prático disso, e olhamos para a absolvição, como todas as coisas precisam continuar fluindo da nossa justificação em Cristo. Por exemplo, na semana passada, essas são verdades atemporais que passamos a vida inteira acreditando e absorvendo, mas como na prática nós nos alimentamos diariamente dessas coisas. Eu quero brevemente hoje responder a essa pergunta, né? E na verdade há muitas respostas válidas que poderiam ser colocadas aqui a respeito de todos os meios que Deus usa, mas eu quero considerar apenas 2 práticas possíveis. Na verdade, nem vou considerar as 2, eu vou colocar as 2, mas vou considerar apenas uma. Uma é a leitura da palavra de Deus e a outra é a oração. E a maneira de pensar sobre essas 2 práticas é através da metáfora da respiração, não é? Ler a Bíblia é inspirar, não é? E orar é expirar. Então ninguém consegue prender a respiração, por exemplo,
até morrer, não é? Se você tentar morrer prendendo a respiração, você sempre se frustra, porque quando você prende a respiração demais, mais do que seria adequado, o que acontece? Você desmaia. Isso é a maneira de tornar isso impossível. Quando você desmaia, você respira, não é? Então é impossível, mas nós dependemos desse mecanismo o tempo inteiro. Se a circulação sanguínea tua estancasse, você em alguns segundos está quase que imediatamente desacordado. E se você ficar sem o suprimento de oxigênio por 6 minutos, a partir daí você já tem danos irreversíveis no seu sistema e logo você está morto. Portanto, quando nós realmente paramos de respirar, 6 minutos é muito pouco tempo, né? Por mais que você corra, bote alguém no carro, tente levar a algum lugar, nossas vidas estão sempre a um fio de não estar neste mundo mais. Ninguém pode fazer muito por nós em situações assim. É totalmente tolo nós acharmos que realmente nós corremos mais perigo de vida porque existe um vírus ou por causa de alguma outra coisa, quando na verdade nós estamos sempre à próxima batida do coração de não estarmos mais neste mundo. Nós estamos além da ajuda de qualquer pessoa e respirar, então, é algo que você faz tão continuamente que você nem pensa muito a respeito disso, nem precisa pensar. Então, o que é a Bíblia? É o nosso maior tesouro terreno. Nós inspiramos a Bíblia e a oração expirar. Não é? Essas duas coisas, elas continuamente mantêm a vida, a nova vida que Deus colocou em nós. É necessário dessa mesma forma, dessa mesma maneira, e você terá força, crescerá em Cristo, tão somente se esse mecanismo básico funcionar, e você andará com alegria, e você abençoará este mundo na mesma proporção que você conhece esse livro. E aqui está a introdução às Bíblias publicadas pelos Gideões que eu gosto. Diz assim, eu vou até ler a citação inteira do que é colocado, diz assim: a Bíblia contém a mente de Deus. Eu sempre disse isso, nós não amamos um livro, nós amamos a mente de Deus. Por isso nós amamos a Bíblia. A Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos que estão em Cristo. Suas doutrinas são sagradas, seus preceitos são vinculativos, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Leia para ser sábio, acredite que é seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para direcioná-lo, alimento para apoiá-lo e conforto para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e a carta do cristão. Aqui o paraíso é restaurado, o céu aberto e as portas do inferno são reveladas. Cristo é o grande tema da Bíblia. Cristo é o seu grande tema. O nosso bem é o seu desígnio e a glória de Deus é o seu fim. Deve preencher a memória, a Bíblia, né? Governar o coração e guiar os pés. Leia devagar, com frequência e no espírito de oração. É uma mina de riquezas, um paraíso de glória e um rio de prazer. É dada a você em vida, será aberta no julgamento e será lembrada para todos sempre. Envolve a mais elevada responsabilidade, recompensa o maior trabalho e condenará todos os que brincam com o seu conteúdo sagrado. Eu cito isso na íntegra porque essas palavras reverentes, não é? Nos colocam inevitavelmente face a face com a preciosidade da palavra
de Deus. Quem pode ler isso e não deseja dedicar sua vida inteira à Bíblia? Quem pode crer nisso e não dedicar-se a conhecer, a se encher da palavra de Deus? Então a Escritura não é um benefício acessório, que é bom, que embeleza, mas é um acessório para uma vida bem organizada. Queremos uma vida organizada, um casamento organizado, criar nossos filhos de maneira organizada. Não. Sabe, a Bíblia não é algo que é um impulso extra. Nós temos outros impulsos, mas precisamos de um impulso extra para tocar a vida. A Escritura está moldando, alimentando, oxigenando, ou ela não é nada para nós. Ela é vital, ou ela não é nada. Ela é tudo, ou ela não é nada. Ela é a nossa vida, ou então ela, como aqui foi dito na citação, ela é a nossa maior condenação. Jesus orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há nenhum outro meio, não há nenhuma outra forma. Eu sei que as pessoas gostam muito de fórmulas, não é? E sempre que as pessoas acham uma fórmula e aquilo, de alguma maneira, teve um sucesso, ela começa a querer ver o mundo através da sua fórmula, não é? Então, se a pessoa ela inventou algo sobre 5 características da oração, aí aquilo fez sucesso, ela começa a dizer 5 características do casamento, 5 características disso, ela está inventando, não é? A Bíblia é um tudo, ela preenche todas as coisas. E Jesus disse que nós precisamos da palavra de Deus, que é a verdade de Deus, para que a santidade de Deus seja implantada em nossa vida, seja desenvolvida, e não há nenhum outro caminho, e não há nada que ajude. Nós somos santificados na verdade, e para que você não pense em procurar a verdade em qualquer outro lugar, ele diz: a tua palavra é a verdade. Então, em primeiro lugar, nos reconstruindo. Como assim, né? Os seres humanos caídos, eles entram nesse mundo errado, queridos. Todos os seres humanos. Nós não enxergamos corretamente. Nós não vemos Deus corretamente. Nós não entendemos o caminho para sermos felizes corretamente. Nós não sabemos para onde a história do homem vai. É assim que a gente nasceu, a história da humanidade. Nós não temos sabedoria que faz a vida funcionar bem. Nós não temos sabedoria que faça meu coração funcionar bem, minha alma funcionar bem, meu casamento funcionar bem, minha relação com os outros funcionar bem, minha relação com meus filhos funcionar bem. Nós simplesmente nascemos sem nada disso. E assim por diante. E a vida cristã, o nosso crescimento em Cristo, antes de ser uma construção, é uma desconstrução. E aí está grande parte do problema, porque é uma desconstrução vitalícia, não é? Do que nós pensamos e assumimos naturalmente. E depois sim, é a reconstrução da verdade por meio da Bíblia. Antes, muitas pessoas, elas odeiam a desconstrução que a Bíblia faz. Elas sequer chegam ao ponto de serem realmente edificadas pela Bíblia, porque elas têm ideias na cabeça, e primeiro a Bíblia vai lá e tem que destruir essas ideias, mas elas não gostam disso. Elas até gostam que a Bíblia acrescentasse, somasse as suas ideias, se amalgamasse com as suas ideias, mas a ideia de que primeiro tem que ser destruído tudo que ela pensa, tudo que ela sente, o seu feeling, não é? A maneira com que ela vê as coisas, ela não gosta. E imagine um edifício que foi erguido por trabalhadores da construção não treinados, né? Que não estudaram, e portanto todo edifício é um desastre completo. Piso desnivelado, janelas do tamanho errado, proporções erradas, núcleos de pintura que não combinam, telhas faltando, e até mesmo a fundação não foi bem equilibrada e estruturada para suportar o peso. É assim que nós somos. Está tudo errado. E a Bíblia é a ferramenta multifuncional, não é? Universal e de força industrial, pela qual o divino arquiteto nos reúne
e começa a derrubar todas as coisas antes de construir, antes de nos edificar. E nós temos uma tendência de pensar que o que o que fazemos na terra é para fazer em nosso nome. Nós nascemos assim. Naturalmente, nós achamos que tudo que a gente faz é em nosso nome. Todos nós nascemos como habitantes de Babel, né, que queriam construir a torre para fazer seu nome grande. Não há nada que a gente naturalmente não ache que é para o nosso nome. Até o que nós chamamos de ministério, nós achamos que tem a ver com o nosso nome. Portanto, a gente sempre está medindo aquilo que a gente faz, que a gente chama de ministério, do ponto de vista que o mundo mede o sucesso. Porque a gente acha que é nosso respeito. Se ninguém me ouvir, ninguém se converter, então o meu nome vai ser enxovalhado. E como eu acho que é a respeito do meu nome, eu não quero ser Jeremias. Eu não vejo como possa ser bom pregar 40 anos sem ninguém ser transformado. Se eu pensasse que o ministério não é sobre o meu nome, isso não seria nenhum problema. Deus chamou Ezequiel e disse assim: vai lá e prega para aquele povo, mas eles não vão ouvir. Ezequiel podia dizer: por que eu vou pregar para eles? Eu vou fazer papel de bobo. E eu não vou ser respeitado por essas pessoas. Deus disse: eles vão saber que houve um profeta em Israel, em Judá. Eles vão saber. E é isso. O teu ministério, Ezequiel, é sobre mim. E eu quero fazer assim. Eu quero, Tiago, que você morra logo no iniciozinho. Você vai me preparar durante anos, junto com teu filho, para me morrer logo de cara, assim? Isso não é bom para mim. Não, mas não é sobre você, não é sobre o seu nome, mas nós nascemos programados para fazer tudo a respeito de nós. E enquanto isso não for destruído, Deus não pode construir o que Ele está construindo. A Bíblia, ela vem assim, né? A Bíblia desmonta essa noção e substitui pelo conhecimento de que nós percorremos aqui para divulgar a reputação, a honra e a glória de Deus. E às vezes a honra e a glória de Deus é mais mostrada pelo meu assassinato do que pela minha vida longa. Então isso é melhor. Quando Elizabeth Elliot disse que cantaram um hino, Senhor, glorifica o teu nome, cantaram um hino antes do seu marido, que era um jovem ainda, né? Nem 30 anos, e os outros amigos foram para pregar para os índios, e os índios mataram eles, nem chegaram a pregar para os índios. Se foram começar a pregar para os índios, eles mataram eles. Então eles se prepararam, aprenderam a língua, estudaram, oraram, cantaram, Senhor, manifesta a glória do teu nome através do que vamos fazer. Foram lá, os índios mataram eles. E ela disse, aí alguém perguntou a ela: mas não é assim, vocês cantaram para Deus glorificar o seu nome, ele foi lá e morreram então. Ela disse: a gente pensava que Deus queria glorificar o seu nome através da conversão dos índios, mas a gente descobriu que Deus queria glorificar o nome dele através do martírio do meu marido. Então Deus glorificou o seu nome, e como era sobre o nome de Deus, não era sobre o nosso nome, tudo está bem. Você vê, primeiro Deus tem que desconstruir, senão nós vamos sempre ser aquelas pessoas animadas. Aí a gente vai lá e vê o sucessômetro, né? O medidor de sucesso, e se a gente achar que não está fazendo sucesso, nosso nome não está bem no mundo, então nós perdemos o ânimo, porque ainda não foi desconstruído em nós que isso não é a nosso respeito, não é sobre nossa reputação. É como Isaías falou: a reputação, a fama do teu nome é a nossa paixão. Então, mesmo que Isaías fosse partido no meio como ele foi, isso trouxe mais fama ao nome de Deus, mais glória. É o que Paulo dizia, né? Quer vivamos, quer morramos, eu quero que Cristo seja glorificado. Você vê, nós temos a tendência de pensar que Deus nos aceitará. Então essa é a primeira tendência que nós temos, de que tudo é a respeito de nós. A Bíblia desconstrói isso. Antes disso, ela não está edificando nada em nós. Depois nós temos a tendência de pensar que Deus nos aceitará se a gente atingir um mínimo pessoal de bondade. A ideia de que nós nascemos para construir um nome é natural em nós. Todo homem nasceu com isso. E a Bíblia primeiro tem que destruir isso. Depois, por exemplo, há a tendência natural em nós de nós pensarmos que Deus vai nos aceitar se a gente atingir o mínimo de bondade pessoal. O mínimo para ser aceito. A Bíblia vem e diz: você não é aceitável. Não há nada em você aceitável.
E isso insiste que Deus nos aceita tão somente por causa do seu Filho, nada em nós. Isso não é natural, isso é ante o que nós naturalmente pensamos. Enquanto isso não for destruído, nós vamos estar querendo acrescentar alguma coisa ao Evangelho. Nós vamos estar achando que nós podemos fazer isso, e vamos estar que Deus tinha que estar dando coisas a nós pelas coisas que nós fizemos. Em vez disso, nós recebemos o seu favor com base na obra do seu Filho, e tão somente com base na obra do seu Filho. Isso não tem nada de instintivo em nós. Tudo em nós dizia que nós íamos fazer algo a respeito da nossa própria salvação, da nossa aceitação. Nós temos a tendência de pensar que não valemos muito, somos insignificantes no grande esquema das coisas. Portanto, nós temos que estar focados em nossos próprios pequenos interesses, não é? Mas a Bíblia desmonta isso e diz que se o Pai nos colocou em Cristo, Ele nos colocou para sermos a imagem do seu Filho. É um plano infinitamente maior do que nós jamais sonharíamos, e que todas as coisas grandes, como um censo do Império Romano, todas as coisas vão cooperar para o propósito que Ele tem naqueles que Ele deu ao seu Filho. Nós temos a tendência de pensar que as coisas deste mundo, como comida, como sexo e férias, satisfazem nossa alma. Nós nascemos achando isso. Ninguém precisou ensinar a gente. A gente nasceu achando que sexo, dinheiro, reconhecimento, férias iam satisfazer e dar paz à nossa alma. E a Bíblia desmonta isso e nos ensina que os dons de Deus nunca podem matar a sede da nossa alma. Então, você vê que a Bíblia vai desconstruindo todas as coisas. Enquanto nós não somos desconstruídos pela Bíblia, nada está sendo edificado. Enquanto eu acreditar que eu posso encontrar paz, satisfação e deleite no humanismo secular, ou no sexo, ou no romance, que os dons de Deus, em vez de apontar para Cristo, podem me dar o que Cristo pode dar somente, então eu não estou sendo edificado ainda, e assim por diante. Eu poderia dizer como a Bíblia nos reeduca, não é? A Bíblia nos transforma. De todos nós nascemos tolos. Quando nós achamos que essas coisas poderiam nos dar paz, é porque nós nascemos tolos. A Bíblia nos reeduca e transforma tolos em sábios, ou seja, nos corrige. Mas eu falei sobre a Bíblia ser o oxigênio, né? Ela é mais do que isso, porque nós precisamos de ir mais fundo. A Bíblia não apenas corrige, ela nos oxigena. Precisamos de uma Bíblia não apenas porque estamos errados em nossas mentes e nascemos pensando tudo errado sobre todas as coisas que têm que ser desconstruídas. Isso é verdade, mas isso não é tudo, porque se só isso fosse feito, nós viraríamos só aquela ruína, tudo desconstruído. Mas a Bíblia não apenas mostra e desconstrói os conceitos errados da nossa mente natural. Muitos cristãos param aqui, então eles ficam no meio do caminho, na miséria. Mas a Bíblia, ela faz mais, porque nossas almas, não é só nossas mentes que eram tolas e não sabíamos sobre nada, mas nossas almas são vazias. E por isso que eu gosto da metáfora da respiração. Respirar fundo enche os pulmões de ar fresco, nos dá oxigênio, nos acalma, fornece foco, traz clareza mental, não é? Quando nós não conseguimos respirar, nenhuma das toxinas em nosso corpo pode realmente ser liberada como deve ser, e isso faz o nosso sangue não oxigenado não levar esse poder vital às nossas células, e nós temos que fazer isso o tempo inteiro, e o pulmão faz esse trabalho maravilhoso. Então, o que inalar faz por nós fisicamente, de tal maneira que você em segundos perderá a consciência sem ar, em poucos minutos estará morto. O que inalar faz por nós fisicamente, a leitura da Bíblia faz por nós espiritualmente. Nesse mundo inconstante e incerto, Deus nos deu palavras reais, palavras concretas, imóveis e fixas num livro, diz Lutero.
Nós podemos ir até a rocha das Escrituras em meio à areia movediça dessa vida. Todo o resto é areia movediça, a opinião dos homens, leia elas, mas amanhã elas vão mudar. Só a palavra de Deus é uma rocha. Sua Bíblia terá as mesmas palavras amanhã que tem hoje. Essa é a vantagem. Amigos são muito bons para falar, nos dar conselho, mas amanhã eles podem falar para a gente algo diferente do que eles falaram hoje. Mas a Bíblia não. Você pode ter certeza que amanhã a Bíblia vai te dizer a mesma coisa. E quando você estiver com uma doença mortal, a Bíblia ainda vai dizer a mesma coisa. E quando você estiver morrendo, a Bíblia não vai dizer outra coisa. A pessoa que você mais gosta pode pensar, ele está morrendo, vou dizer uma outra coisa para ele, para ver se ele se sente bem. A Bíblia sempre diz a mesma coisa. Não é maravilhoso você saber que há algo que vai sempre te dizer a verdade, vai sempre dizer a verdade no dia bom e no dia mau, que independe de como estiver a situação, ela é uma fonte fixa, confiável. Os amigos não podem fornecer isso. Eles entrarão e sairão da sua vida. E eles podem ser leais hoje e serem desleais amanhã. Se as nossas vidas estiverem baseadas nisso, então nós estamos com sérios problemas, não é? Os pais, com seus conselhos, ainda que você tivesse os melhores, seus pais vão morrer. Então como será? Não é? E se fosse possível ter um pastor sempre disponível, ele também morrerá, ele também estará ausente. Você vê, o conselheiro que lhe deu instruções sábias um dia vai se aposentar, ou você vai no enterro dele. Como vai ser? Você depende realmente de alguém que diga como dar seus passos? Mas você pode rolar, levantar para fora da cama amanhã de manhã, e quaisquer que sejam os fatores de estresse que estão te esperando, quaisquer que sejam, que percorram seu horizonte mental de forma desconfortável, e enquanto você geme, enquanto as ansiedades vêm, a Bíblia infalível, estável, imutável vai estar lá. Ela está lá esperando uma abertura para firmar para você de novo a mesma verdade, de novo a mesma coisa estável, não é? E ela lhe dará o que você precisa, e ela não tentará pensar, ele está se sentindo tão malzinho hoje, eu vou dizer outra coisa para ele se sentir melhor. Ela vai trazer de novo a verdade para você. E nossa verdadeira sabedoria, nossa única segurança é construir nossas vidas sobre a palavra de Deus, queridos. É construir nossas vidas, como Jesus disse, se você quer que a sua vida não acabe em naufrágio, a tempestade vai chegar. Se você acha que ela não vai chegar, é tolice. E por fim chega a tempestade de estarmos diante de Deus. Então, o único lugar que você pode construir sua casa é sobre a palavra de Deus. Mas nada, mas ninguém. Na verdade, não deveríamos estar dizendo sobre a palavra de Deus apenas, mas sobre Ele. Por meio das Escrituras, o próprio Deus se dirige a nós. E a razão pela qual a Bíblia não muda e nem se move é porque Deus não muda. É por isso que a Bíblia que está edificando minha vida hoje vai poder edificar alguém daqui a 1000 anos, porque Deus não vai mudar em 1000 anos. Então, ela é a mesma. A Bíblia é um tipo diferente de livro, é de outra classe, é semelhante a outros livros no sentido em que está encadernada, não é, entre duas capas, e é preenchida com letras, sentenças, frases, palavras. Mas a Bíblia é diferente de outros livros no sentido em que a chuva é diferente de uma mangueira no seu quintal, não é? Vem de cima, está sempre vindo constantemente, né, regando, porque Deus é o autor da Bíblia, e Deus sabe exatamente o que nossas almas precisam, nossas almas necessitam.
nosso sistema espiritual precisa respirar. Sim, outros autores humanos escreveram a Bíblia, não é? Mas eles falaram, como diz 2 Pedro 1,21, falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Deus e os humanos escreveram a Bíblia, ambos, não é? Nessa ordem. Deus disse a Jeremias: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias 1, verso 9. Essa é precisamente a maneira de você entender as Escrituras. Deus colocou suas palavras em bocas humanas, e as palavras são verdadeiramente de Deus, mas Ele as deu por meio de personalidades distintas e vocabulário de palavras de autores humanos. Então, o que acontece? É por isso que a elegância e o grego difícil do livro de João, e há uma escrita mais terrena, concisa no livro de Marcos, porque é a palavra de Deus através de Marcos, através do vocabulário de Marcos, através de muitas características que Marcos tinha, não é? Ou então você tem as extensas frases complexas do apóstolo Paulo. E enquanto todos os três são verdadeira palavra de Deus, estão plenamente falando a palavra de Deus, não é? Eles estão falando em suas próprias palavras a palavra de Deus. E porque a Bíblia foi escrita em determinadas línguas, não é? É óbvio que é maravilhoso quando você pode ter acesso às línguas que Deus escolheu revelar a sua palavra. Graças a Deus que, se todos nós não lemos assim no original, muitos fizeram isso e fizeram um bom trabalho para que nós tivéssemos em nossa própria língua, mas se alguém tem facilidade com idiomas, nunca seria perda de tempo aprender a língua em que a palavra de Deus foi escrita, não é? Sempre é enriquecedor. Você vê, apesar disso, Deus usa homens diferentes e línguas diferentes. Ele revelou sua mente. E a saúde da igreja depende do conhecimento da palavra de Deus. E você individualmente não pode esperar que nenhuma outra coisa realmente te guie, esteja com você todo o tempo, a não ser que você mesmo esconda a palavra de Deus em seu coração. Eu disse hoje de manhã, nós estávamos vendo Paulo dizer que a vida cristã é uma questão de pronomes pessoais, não é? Singulares, não é? Paulo está falando sobre ele amou a mim, e você tem que esconder a palavra de Deus no seu coração. Ninguém terá alguém ao seu lado todos os dias para, quando um pensamento pecaminoso entrar, um estresse acontecer, um problema acontecer, dizer para você o que você tem que fazer. Você tem que ser um bom soldado. Eu diria que um bom soldado de Cristo, ele nem não é que ele tem que estar sempre pronto para sacar a espada. Como outro dia eu estava vendo Spurgeon dizer, um bom soldado de Cristo, ele nem tem mais bainha para botar a espada. Ele vai trabalhar, ele anda pela vida com a espada fora da bainha. Ele está sempre processando tudo através da palavra de Deus. E a gente vê a Bíblia, às vezes, lá sobre a nossa cabeceira, e nós abordamos a Bíblia não como uma coisa que nos oxigena como ar, mas como algo pesado, não é? E vemos a Bíblia deitada na mesa e sabemos que nós devemos abri-la, devemos encher nossa mente dela, mas geralmente é com um senso de dever que as pessoas fazem isso, cansadas. Agora, se a Bíblia é vida e nos oxigena, é como ar para nós, realmente é estranho que alguém tenha essa relação com a Bíblia, mas é porque ela vê a Bíblia de uma maneira diferente, não é? Porque
porque você fica pensando, a vida já é tão cheia de coisas, será que eu preciso das demandas da Bíblia? Eu tenho que ouvir ainda mais instruções de como viver, mais coisas do que eu devo fazer, e essa é uma sensação que seria, entre aspas, compreensível, mas é lamentavelmente errada, e mostra um coração errado diante da verdade de Deus. Isso me leva ao ponto central que eu quero dizer sobre a Bíblia, enquanto continuamos a pensar sobre como os verdadeiros pecadores conseguem uma verdadeira mudança em suas vidas. São santificados pela palavra de Deus. A Bíblia é uma boa notícia, não é um discurso estimulante. O que são? A Bíblia é notícia. E o que são notícias? É relatar algo que já aconteceu. Não existe notícia que vai acontecer, não é? Não existe notícia que eu tenho que fazer. Notícia é uma coisa que aconteceu. E a Bíblia é como a primeira página do jornal, não as colunas de aconselhamento, não as colunas de opinião do jornal. É como as manchetes das primeiras páginas. Com certeza a Bíblia contém instruções, mas essas exortações e comandos das Escrituras fluem da mensagem central da Bíblia, que é notícia. Não é? Se você perde o que é central na Bíblia, todo o resto se torna esse peso. Paulo disse que o Antigo Testamento foi escrito para que, pelo encorajamento das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. E ele disse assim, 2 Timóteo 3,15: as Escrituras Sagradas são capazes de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Ela é capaz de torná-lo sábio, não é capaz de fazer você andar atrás de alguém para ser sábio para você o tempo todo. O que eu devo fazer? Como eu faço agora? A Bíblia é capaz de me tornar sábio. E a Bíblia é ajuda, ela não é opressão. Ela era para impulsionar ao longo da vida e não para nos arrastar para baixo. Nossos próprios pensamentos sombrios sobre Deus são o que nos fazem recuar de abrir diariamente a palavra de Deus para respirarmos ar realmente fresco para os pulmões espirituais, se nós temos nova vida. Quando você boceja sobre a Bíblia, é como alguém morrendo sem ar, falar: não quero que bote respirador, eu não quero esse oxigênio não, esse oxigênio aí é ruim, eu quando olho para ele sinto um peso, não, eu quero oxigênio, cadê o oxigênio? Eu quero oxigênio. Ler a Bíblia deve ser feito perguntando não principalmente a quem eu devo imitar, ou como eu devo viver, não é? Mas que ela nos mostra sobre um Deus que ama salvar o seu povo, e o que ele fez para resgatar pecadores e levar para o reino do Filho do seu amor. É sobre isso. Em outras palavras, em sermões anteriores a gente delineou Jesus, a união com Cristo. Fizemos hoje pela manhã, olhamos de maneira prática para isso, justificação, a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo. Pregamos um sermão sobre cada uma dessas coisas. Cada um desses sermões é um caminho para a mensagem central da Bíblia. Talvez pareça óbvio que a Bíblia é uma boa notícia. De que forma nós poderíamos ler isso? Esse é o problema. A maior parte das pessoas estão lendo a Bíblia de maneira errada. E elas leem a Bíblia a vida inteira, mas nada muda nelas. E elas podem continuar, dobrar a quantidade de tempo que elas leem a Bíblia, mas elas não são transformadas. Aquilo que Jesus falou, santifica-os na verdade, transforme. Aquela desconstrução nunca é feita. Portanto, nada novo está sendo edificado. As coisas velhas não passaram, nada se faz novo. As mesmas lutas que as pessoas tinham anos atrás, ela está no mesmo ponto, porque sequer foi desconstruídas as ideias erradas que já nascem naturalmente no coração do homem sobre tudo. E há muitas maneiras de ler a Bíblia errada. A maior parte das pessoas estão lendo a Bíblia errado, não é? E eu poderia mencionar um monte assim, mas eu separei apenas algumas.
abordagens de como as pessoas leem a Bíblia. A primeira é uma abordagem calorosa. Você lê a Bíblia para uma experiência brilhante e subjetiva de Deus. Você quer ter uma sensação subjetiva de Deus. Então você quer ser estimulado pelas palavras do texto. Você quer que você entenda, quer não, o que o texto está dizendo. Quer você entenda a doutrina ou não. Você simplesmente quer sentir um impulso da poesia daquilo, ou do que você acha a respeito daquilo. Então, o resultado é uma leitura espumosa. A pessoa se levanta da leitura, ela está um pouco estimulada, emocionada, não é? Ela achou lindo, mas ela não está mais sábia. Ela realmente não leu a Bíblia de verdade. A segunda abordagem é uma abordagem mal-humorada. Ela lê a Bíblia a partir do nada, eu diria, não é? Mas de uma vaga sensação de que ela tem que ler a Bíblia. Essa é a única razão pela qual ela lê a Bíblia. É que cristão tem que ler a Bíblia. É que diz que se eu tenho que ler a Bíblia, Deus fica... Eu não posso agradar a Deus sem ler a Bíblia. E você só quer completar uma cota daquilo. E o resultado é o quê? É uma leitura ressentida. Ninguém paga imposto achando maravilhoso. Então, uma leitura ressentida. Uma terceira abordagem, que é da mina de ouro. É que você acha que na Bíblia há tesouros, mas é como uma mina. A maior parte do que está na mina não é tesouro. É sujeira, é escuridão. E você sabe que ocasionalmente você vai encontrar uma pepita de ouro na Bíblia, mas a maior parte do tempo vai ser chato, vai ser tedioso. Então a sua leitura é confusa, porque você não consegue enxergar que tudo é um tesouro nela. Você acha que ela é uma mina. Você fica garimpando algo para o casamento, garimpando algo para isso, para aquilo. Você não consegue ver que a Bíblia é um tesouro. Você acha que ela é uma mina, que um monte de coisas nela não tem nenhum interesse, é só escuridão. Mas que lá tem algum tesouro. Você fica cavando, mas tem dia que você cavou e não achou nada. Então o resultado disso é o quê? É uma leitura confusa. É uma leitura que não faz você sábio. Em quarto lugar, tem aquela abordagem do herói, não é? Ler a Bíblia como o hall da fama moral, que nos dá um exemplo após outros de gigantes espirituais, heróicos, para imitar, não é? E o resultado é o quê? Uma leitura desesperadora. Quanto mais eu leio sobre eles, mais eu sinto que eu não posso ser como eles, e como eu acho que Deus então não vai se agradar de mim se eu não for como eles, então tudo é desesperador. E a abordagem das regras, ler a Bíblia em busca de ordens para obedecer, para sutilmente reforçar um senso de superioridade. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, aprendo algumas ordens, mais eu tenho uma leitura farisaica da Bíblia. Eu estou sempre olhando para as pessoas para ver se elas estão fazendo as coisas que a Bíblia manda. Está amando direito? Está orando como deve? Está sendo um cristão assim? Eu estou sempre olhando as pessoas, porque eu só estou vendo a Bíblia como um conjunto de regras. Então eu posso olhar algumas regras na minha vida, algumas regras na vida dos outros, e eu posso finalmente fazer medições. E em sexto lugar, há uma abordagem tipo Indiana Jones da Bíblia. Ler a Bíblia como um documento antigo sobre eventos lá no Oriente Médio. Nós achamos que tudo aquilo é velho, que aquilo ali não ajuda em nada a gente. Nós achamos que o pensamento humano agora, moderno, é muito mais inteligente sobre nossa alma. Então por que a Bíblia é valiosa para a gente? Porque ela é velha. Por que alguém pega lá um papiro do Egito? O que tem nesse papiro? Não, isso aqui é uma receita de uma comida que eles faziam. Isso aqui vale milhões. Por que vale milhões? É só uma receita. É porque é velho. Não é velho, não tem nenhuma utilidade para agora. Só é uma relíquia. E para muitas pessoas a Bíblia tem um valor assim, ela tem essa coisa, ela acha que a Bíblia é valiosa, porque é velho, porque é antigo, né? Mas não é prático. Eu não vou usar essa receita do Egito, isso é uma porcaria. Se botar isso em prática, comida é horrorosa. As receitas de hoje são muito melhores. Mas é óbvio que se você pegasse um cardápio ali do restaurante, ele não vale milhões, porque não é velho.
Não é? A única abordagem do Indiana Jones é essa, tem uma estatueta, que essa estatueta não serve para nada, mas ela foi feita há 4.000 anos. E isso é precioso, porque é velho. Não é? Há pessoas que têm essa abordagem, ela acha que o último pensamento humano é mais sábio que a Bíblia. A Bíblia, a vantagem dela é que é uma coisa velha, antiga, que tem que tratar como uma relíquia, mas não é sábia. E o resultado é o que então? Uma leitura entediada. Eu acho aquele documento do Egito muito interessante, mas é sobre o quê? Sobre uma guerra lá, que eles guerrearam lá. A história não me interessa muito, mas isso é velho, tem 4.000 anos. E legal, mas a história do Netflix é muito mais interessante para mim do que o que está aqui. Mas isso aqui vale milhões, então eu tenho cuidado com isso. Mas o que está aqui mesmo não me interessa. É entediante se eu tivesse que ficar lendo esses papiros. Não é? Ele tem só esse valor. E a abordagem da bola 8, né? Ler a Bíblia como um mapa para me dizer onde trabalhar, com quem casar, como fazer meu casamento ser bom e que carro comprar. E o resultado disso é o quê? Uma leitura ansiosa. Eu estou tentando ler a Bíblia para achar uma esposa, para achar um esposo, para consertar meu casamento, para achar o trabalho. E tem a abordagem das fábulas de Esopo, que é ler a Bíblia como uma coleção de histórias que não estão conectadas. São várias histórias e cada uma delas tem um propósito, uma moral no final. E o resultado disso é o quê? É uma leitura desconectada. Nenhuma história está ligada a outra história. Não é? As histórias elas não estão se comunicando. Eu tento tirar uma pequena lição de cada história. E não um todo. E eu diria que há uma abordagem que as pessoas podem achar boas, mas é horrível, que é a abordagem da doutrina. É ler a Bíblia como um repositório teológico, simplesmente, para eu conseguir munição. Eu quero conseguir munição para o meu próximo debate de teologia na internet. E o resultado disso é uma leitura fria. Eu leio a Bíblia e tudo que eu quero é uma munição para lutar contra alguém daqui a pouco. Meu coração não está ardendo como o dos discípulos no caminho de Emaús. A minha leitura é fria, ela é até na verdade maquiavélica, assim. Eu quero pegar aquele cara amanhã no debate, então eu vou gastar um tempão aqui com a Bíblia. Você vê, há tantas abordagens erradas. Não é? E a maneira certa de ler a Bíblia é a abordagem do Evangelho. Significa que nós lemos cada passagem como uma contribuição de alguma forma para um enredo único e abrangente da Bíblia, Cristo. Eu fui buscar lá Cristo. Eu não fui buscar estratégias para o casamento, eu fui buscar Cristo. Não fui buscar munição para o meu debate, fui buscar Cristo. Não fui buscar uma inspiração para enfrentar o dia de hoje, eu fui buscar Cristo. Eu não fui lá com uma relíquia, mas eu acho que para minha alma o que é realmente mais importante é o que o homem está dizendo agora. Aquilo é só velho. Não, eu fui buscar lá porque eu sei que lá é o único lugar onde minha alma pode se alimentar de Cristo. E assim como você não iria cair de paraquedas no meio de um romance, ler 3 frases e tentar tirar um sentido, tentar entender, não é? Sem entender o contexto, como é que o romance chegou até aqui, todos os capítulos que vieram antes, você não pode esperar entender a passagem, a palavra de Deus, se você não colocar na narrativa de toda a Bíblia. E é a história principal da Bíblia, é que Deus enviou o seu Filho, é que Deus tem um propósito eterno em seu Filho, e que cada história, desde o primeiro instante, está construindo a história da chegada do seu Filho. Tudo é a respeito disso. Cada palavra da Bíblia contribui para essa mensagem. O próprio Jesus disse isso em um debate com a elite religiosa da sua época. Jesus falando sobre Moisés, eles diziam que eram fiéis a Moisés, mas ele diz: vocês nunca leram Moisés direito. Por quê? Ele diz assim em João 5,46: se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, porque ele escreveu sobre mim. Vocês leram Moisés e não me viram? Vocês nunca leram Moisés. O que vocês estavam olhando lá? Não é? O que vocês estavam procurando? Não é? A lei não era sobre o que você pode. A lei é um aio que leva a mim. A lei era para mostrar que sem mim vocês estão perdidos.
Sem mim, vocês estão debaixo da ira infinita de Deus. É para isso que Moisés escreveu a lei. Você vê, ele estava falando de mim, ele estava mostrando eu como o Salvador, eu como o único que tira o homem debaixo da maldição da lei. Mas vocês não viram, né? Vocês estavam lendo a Bíblia, mas vocês não viram a boa notícia. Então deve ser lida como um evangelho. O resultado dessa abordagem é uma leitura transformadora das nossas vidas. Então nós crescemos. Então ler a Bíblia, escutar sermão, não é algo que nos dá munição para outras pessoas, porque a gente buscou no sermão Cristo como alimento das nossas almas. E quando estamos sozinhos com a nossa Bíblia, estamos buscando Cristo. E não estamos buscando com quem nós vamos casar, com quem nós vamos, estamos buscando Cristo. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas à medida que nós vamos nos saturando de Cristo. Então Lutero, escrevendo a respeito disso, disse o seguinte: aquele que lê correta e proveitosamente a Bíblia, as Escrituras, deve providenciar para que encontre Cristo nela em todo lugar. Então ele encontra a vida eterna sem falta. Por outro lado, se eu não estudar e compreender Moisés e os profetas a ponto de descobrir que Cristo veio do céu para o bem da minha salvação, tornou-se homem, sofreu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e ascendeu ao céu, para que por meio dele eu desfrute de Deus, da reconciliação com Deus, do perdão de todos os pecados, da graça, da justiça e da vida eterna, então a minha leitura das Escrituras não ajuda em nada a minha salvação. Se eu não li Moisés até achar Cristo, se eu não li cada texto até achar Cristo, então isso não ajudou em nada, Lutero diz. E ele continua: posso, é claro, me tornar um homem culto, lendo e estudando as Escrituras, e posso até pregar o que eu adquiri de cultura. No entanto, tudo isso não me faria bem algum, não faria nenhum bem à minha alma e não me transformaria. Então, à medida que você busca crescer em Cristo, tornando-se um ser humano mais profundo, você aceita e abraça a verdade de que você não tem como ir mais fundo do que Cristo. Não é? Você só pode cada vez mergulhar mais profundamente no que Cristo é. E ler as Escrituras é ler sobre Cristo, é ouvir a voz de Cristo, é querer conhecer Cristo, é ansiar por Cristo. E qualquer leitura que não foi feita com esse objetivo nunca foi leitura bíblica, não transforma, não está dentro da palavra de Cristo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E incluir isso continuamente em nossas vidas, Cristo, você vê, ler a Bíblia, então é uma boa notícia, é um ar que me oxigena, não é? Dá vida a cada parte de tudo que eu sou, espiritualmente, e você fica desnutrido se você não lê, porque você precisa de Cristo, você precisa da mente de Cristo. E você só tem isso na palavra de Cristo. E você vê o Pai se movimentando desde o Éden até a cruz, e desde a cruz até a eternidade, por causa de Cristo. E Isaías 43:7 diz assim: de longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, tudo que é chamado pelo meu nome e que criei para a minha glória, a quem formei e fiz. E em 1 Coríntios 10:31 diz: se você come ou bebe, ou seja, ou faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Toda pessoa foi criada para viver para a glória de Deus, e você só pode estar em contato verdadeiro com isso em Cristo, porque todos foram destituídos dessa glória. Para esse fim, Deus lhe deu uma mente e lhe deu um livro para te encher de Cristo, para que você possa conhecê-lo como ele realmente é. Ele deu você um coração para que você possa apreciar ele à medida que ele é revelado a você. Deus nos deu mentes para que possamos saber a verdade suprema, conhecer Cristo através das Escrituras. E Deus nos deu um coração para que a gente pegue essas coisas que a gente obtém e coloque como um tesouro, entesoure
em nossos corações Cristo. Não há verdade superior a Deus, não há valor superior a Deus no mundo. E Deus nos deu corpos para que possamos agir de acordo com sua verdade e de acordo com o seu valor. E nós só podemos conhecer a verdade de Deus e o valor de Deus em Cristo, nas Escrituras. Nós fomos criados para fazer Deus parecer magnífico, como a soma de toda a verdade, e fazê-lo parecer magnífico como o tesouro mais valioso do nosso coração. Se nós fizéssemos Deus parecer valioso só como a soma da verdade, nós não estávamos mostrando Deus realmente. Nós temos que mostrar Ele como a soma de toda a verdade, mas também como o tesouro mais precioso dos nossos corações. Então Deus brilha intensamente através do seu povo quando nós conhecemos com precisão e profundidade Ele através da sua palavra, como Ele é revelado na sua palavra. E Deus brilha ainda mais, não é? Quando nós valorizamos e nos deleitamos infinitamente nele, e o que faz nós voltarmos mais para nós. A Bíblia não é uma mina escura, como eu falei, em que a gente fica catando no meio de tudo que há na mina que não tem valor nenhum, coisas preciosas. Toda ela é um baú de tesouros para nós. Nós não podemos passar, alguém pode passar na mina um dia, um mês, não achar nada de bom lá, e ficar cansado. Caramba, cavamos, estamos a vários metros, não achamos nada bom. Um filho de Deus nunca pode passar momentos verdadeiros buscando, lendo a Bíblia segundo o Evangelho, não é? E não achar tesouro todo o tempo. Então, o Deus brilha muito mais quando a gente valoriza Ele, se deleita nele mais do que na saúde, em posses, mais do que na nossa própria vida. E quando nossas vidas desmoronam sem essas coisas, é óbvio que nós não encontramos Deus assim. Então, como o salmista disse, o seu amor leal é melhor do que a vida. Nós encontramos o amor leal de Deus em Cristo, nas Escrituras, e isso passou a ser real e o deleite do nosso coração. Então, quando a vida está se esvaindo, nós não estamos perdendo algo que é o que nos impulsiona. Por quê? Porque, como Davi está dizendo, o seu amor leal é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. Ele completa: por isso os meus lábios te louvam. No Salmo 63. É como Paulo disse, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, que nós só temos quando lemos a Bíblia verdadeiramente, como Lutero estava dizendo. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Filipenses 3:8. Em outras palavras, Cristo é mais valioso do que qualquer coisa no mundo. Nós o encontramos nas Escrituras. Nós nunca fomos lá buscando outra coisa. Nós estamos sendo então transformados, porque o Espírito Santo nos transforma, nos mostrando Cristo, e nós o glorificamos quando nossas mentes o conhecem por quem Ele realmente é. E nós não sabemos disso através das ideias de outro homem. Nós sabemos isso através da mente de Deus, e a mente de Deus está revelada para nós em sua palavra. Quando nossos corações se agitam e se deleitam nele acima de todas as coisas, e quando atuamos de acordo com esse conhecimento desse tesouro, então todo pensamento, quando a gente lê a Bíblia daquelas 9 maneiras que eu falei que a pessoa não está lendo a Bíblia de verdade, quando você lê a Bíblia segundo o Evangelho, então pensar essa verdade é combustível para o nosso amor. Por exemplo, quando você está lendo a Bíblia para ser munição para a sua batalha teológica, aquilo não é combustível para o seu amor. Seu amor por Cristo não aumenta, seu deleite nele não aumenta, seu coração não é abrandado, a Bíblia não te desconstrói, os valores antigos não foram desconstruídos antes de ser construído tudo que a Bíblia faz. Então você não considera tudo perda por amor a Cristo. Você vive cheio de problemas, porque meu nome foi atingido, porque minha pessoa foi atingida, porque aquilo foi feito, porque você considera tudo como ganho. Você não considera nada como perda por conhecer Cristo, porque você vê a leitura não está sendo transformacional, não está sendo santifica-os na verdade, porque você não está encontrando Cristo na Bíblia. Porque eu apontei rapidamente 9 maneiras de ler a Bíblia de uma maneira que não está
encontrando Cristo, centrada em Cristo, e todas elas parecem espirituais. Então, o verdadeiro pensamento sobre Deus existe por causa de termos bons sentimentos, verdadeiras afeições. Quando eu vou na Bíblia só buscando o tesouro que Cristo é, inexoravelmente afeições são criadas em mim. A Bíblia chama isso de o fruto do Espírito, chama de todas as afeições que o Espírito produz em nós. A partir disso, são delícias espirituais que geram esses deleites. Então, tanto o pensamento como o sentimento são necessários para nós glorificarmos plenamente a Deus. Mas há uma hierarquia, né, sobre essas duas coisas, porque saber não é definitivo, amar é definitivo. E todo saber que não me fez amar mais Cristo e não me transformou, é porque minha abordagem da palavra de Deus não foi a abordagem do santifica-os na verdade. Eu estava buscando qualquer coisa, até coisas que eu teoricamente sejam coisas interessantes, boas, mas não era Cristo, não é? Então, o diabo, ele sabe mais verdade teológica do que você jamais saberá nesta vida, mas nada disso desperta o amor no coração dele por Cristo. E se nada do que você estuda na Bíblia desconstrói o que você era naturalmente e desperta amor mais profundo por Cristo, se ela não é uma mina onde Cristo está em toda parte, está crescendo, então você conhece a Bíblia como o diabo conhece. E, portanto, conhecer não é o objetivo final, é um meio, não é? Amar e se deleitar em Deus, em Cristo, é o objetivo final. E só uma leitura bíblica e uma relação com a Bíblia que leva a isso. E a tarefa da mente é fornecer então todo o combustível, e é isso que o Espírito Santo faz para incendiar nosso coração com essas afeições para com Cristo. Essa é a tarefa do coração. Todo cristão, se ele é regenerado, ganha uma nova mente e um novo coração. A nova mente é capturada pela palavra de Deus, e isso no coração é incendiado em afeições. A tarefa do coração é queimar com afetos, afeições. A tarefa da mente é dar a ele a verdade para que esses afetos sejam produzidos pela verdade e somente pela verdade. A tarefa do pastor é simplesmente dar combustível. Se o seu carro não pegar, se não houver incêndio, essa não é a tarefa do pastor. O pastor não pode incendiar seu coração de amor a Cristo. Ele pode te dar madeira verdadeira, madeira certa, centralidade certa. Mas se essa madeira ficar numa casa, num dia com neve, ou chuva, ou frio, ficar lá na madeira sem fogo, ela não vai ter nenhuma utilidade, não é? Mas essa não é a tarefa do pastor. Somente a chama do Espírito Santo pode inflamar o combustível da verdade que você está ouvindo hoje. Para queimar como? O queimar da lareira nos aquece, mas o queimar desse combustível do Espírito, quando ele queima em amor, em alegria indizível, em gozo, em paz. É assim que queima. É nessas coisas que queima, e é por isso que o diabo pode conhecer tanto e não amar a Deus, porque o Espírito Santo não incendeia nada no coração dele. Então o amor não pode queimar lá. Não há afeições santas em Satanás, mas há as mesmas madeiras que você pode ter na sua mente da verdade, porque ele conhece. O Espírito Santo, ele ignora essa verdade no coração de Satanás. E quando o Espírito Santo ignora a verdade no coração, é como uma casa com a lareira, mas não tem nada que coloque fogo naquilo. Aquilo está lá e a pessoa vai morrer de frio, não é? Realmente não está queimando alegria, paz, gozo. Não está queimando o que Davi está dizendo, o teu amor leal é melhor do que a vida. Não está queimando.
Então, o Espírito Santo ignora o combustível do conhecimento no coração do diabo. Portanto, todo pregador é totalmente dependente do Espírito Santo, porque o trabalho do pregador é tão somente ser fiel à pregação da verdade. Mas se o Espírito Santo não incendiar essa verdade no coração de alguém, então tudo isso não fará diferença nenhuma. Não haverá sabedoria. Amanhã, como eu disse, novos estresses nos esperam. Não haverá nenhuma sabedoria para lidar com eles. Não haverá nenhuma paz para lidar com eles. Não haverá nenhum deleite em Cristo que compense de tal maneira os sofrimentos que a pessoa diga, isso é uma leve e momentânea aflição comparada à glória. Não haverá como comparar, porque não tem nada queimando dessa glória em mim. A aflição eu estou sentindo. Portanto, todo pregador é totalmente dependente. Não podemos fazer o combustível da verdade acender como a chama branca do amor, a chama branca da alegria indizível, a chama branca da paz que excede a todo entendimento. Não temos. Nós podemos fornecer combustível, não é, da verdade bíblica, e podemos sim orar, e devemos orar para que isso seja incendiado. Quando queriam que os apóstolos fizessem um monte de coisas, as pessoas sempre querem que as pessoas façam mais coisas que as pessoas podem fazer, não é? Todas as pessoas são apenas seres humanos. Então tinha umas viúvas que tinham necessidades, órfãos que tinham necessidades, e havia muitas necessidades, e as pessoas começaram a falar que os apóstolos tinham que cuidar dessas necessidades. Eles disseram, não podemos, mesmo sendo apóstolos, nós não podemos. Nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. E vamos colocar diáconos para fazer isso, vamos botar outras pessoas para fazer isso, porque nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Você vê por que eles colocaram essas duas coisas? Porque a pregação da verdade, ela não é suficiente, não é? Nós podemos fornecer a verdade bíblica, mas temos que orar para que o Espírito Santo incendeie essa verdade, porque na verdade, colocar a verdade para as pessoas é tudo que os apóstolos podiam. Depois eles podiam orar para que aquela verdade fosse incendiada pelo Espírito Santo na vida deles, e é isso que mudaria o mundo. Não eles abrirem, uma ONG, saírem fazendo todas as coisas que as pessoas achavam que eles deviam fazer. E nós podemos procurar arder com amor enquanto pregamos e cuidamos, conduzimos. Pastorear é conduzir as pessoas, conduzir as pastagens. Nós não conduzimos as pastagens, outras pastagens, nós conduzimos as pessoas à Bíblia, não é? Mas nem o pastor pode comer pelas ovelhas, elas têm que comer, elas têm que se alimentar das pastagens. Isso deve virar combustível nelas, impulsionar a vida delas. E corações mortos não desejam Deus. Nosso primeiro foco está no coração, que precisa ser novo, para que tudo que a nova mente forneça, se o coração for novo, a mente será nova, seja realmente incendiado pelo Espírito Santo. Sem o Evangelho, nossos corações estão mortos. A única maneira de lermos a Bíblia é lermos a Bíblia no Evangelho, e encontrar o Evangelho, a boa notícia do que Deus está fazendo em Cristo em cada página da Bíblia. Não buscar mais nada a respeito disso, e isso ser incendiado. Isso é a verdade para todas as pessoas no mundo, sem exceção. Quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade caiu em uma condição sem esperança de pecaminosidade. Romanos 5,18 diz, uma única transgressão levou à condenação a todos os homens. No verso 19 diz, com a desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. No 3,23 diz, todos pecaram, estão destituídos dessa glória de Deus. E quando alguém está morto, eu já disse que ninguém pode ser tentado para aquilo que você está morto. Você não pode tentar. Você pode saber que o morto adorava a feijoada, mas se num dia do enterro dele lá você levar a feijoada tentando tentar ele se levantar, isso é ridículo. Ele está morto para a feijoada. Quando alguém morre, ele morre para todas as coisas. Nós estamos falando sobre Paulo estar morto em Cristo e como isso tem impactos. Portanto, os obstáculos maciços em nossas vidas
é que nós fomos criados para desfrutar Deus acima de todas as coisas. E para glorificar a Deus, sendo agitado pela sua beleza e satisfeito por ela apenas. Mas agora obstáculos foram colocados diante de nós, intransponíveis. Um é o problema da depravação em nossos próprios corações. O outro é o problema da justiça no coração de Deus. Nós desonramos Deus preferindo coisas que não é Deus para o descanso da nossa alma, para a paz da nossa alma. Nós acreditamos que outras coisas podiam nos dar isso. O nome disso é idolatria. E a indignação moral da nossa condição depravada, é óbvio, desperta ira infinita. Portanto, estamos sob a justa e santa condenação de Deus, e há dois obstáculos entre nós e a alegria eterna de Cristo. Sabe aquela alegria indizível e cheia de glória? Então, há dois obstáculos enormes. Um é a nossa rebelião contra Deus, que faz nossos corações preferirem outras coisas que não Deus. Acreditar que outra coisa pode nos dar paz, alegria, pode nos dar satisfação, identidade. Esse é um obstáculo. O outro obstáculo é que, por causa disso, a ira de Deus está sobre nós, porque nós acreditamos que outra coisa é maior do que Deus, melhor do que Deus, pode dar mais satisfação do que Deus. E nós não queremos que Deus seja o nosso supremo tesouro. Nós até gostaríamos de Deus e gostamos de ouvir pregações sobre Deus, e tem um monte no domingo de hoje, dizendo que Deus vai dar para nós o que é o supremo tesouro do nosso coração, seja ele um casamento, seja ele saúde, seja ele um emprego. Esse é o nosso supremo tesouro e Deus vai nos ajudar, e as pessoas adoram esse tipo de sermão. Nós não queremos que Deus seja o nosso supremo tesouro, e quando é pregado para nós que Ele é o supremo tesouro, se nosso coração está morto para isso, nossos corações não se sentem aquecidos. Nós não nos sentimos amados por quem está pregando. Se quem está pregando começar a falar sobre aquilo que eu considero meu grande tesouro, meu casamento, minha saúde, minha satisfação, minha identidade, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu me sinto amado. Mas se o pastor falar que o supremo tesouro não é nada disso, é Deus, e meu coração estiver morto para Deus, eu não me sinto amado. E a sentença de Deus contra tal traição é a destruição eterna. E a resolução é: o Evangelho é a boa notícia, e é sobre isso que nós temos na Bíblia. Por isso que ler a Bíblia para nós não é um fardo, não é uma cota, não é munição para debates. O Evangelho é a boa notícia de que Deus, em sua grande misericórdia, enviou o seu único Filho ao mundo para tirar esses obstáculos e finalmente nós desfrutarmos Deus. Ele fez isso primeiro, absorvendo a condenação de Deus que pertencia a nós, como está em Romanos 8:3, ao enviar seu próprio Filho na semelhança da carne pecadora, e pelo pecado Deus condenou o pecado na carne. Deus condenou o pecado, Ele executou, Ele puniu. De quem? O nosso pecado, se nós estávamos em Cristo. Puniu completamente. Cristo não teve pecado, Ele condenou nosso pecado na carne dele, a carne de Cristo, e nós escapamos da ira de Deus, porque nós preferimos outra coisa que não era Deus, e achamos que outra coisa que não era Deus podia nos dar paz, consolo, essas coisas. Por isso Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há. Todas as nossas preferências por outras coisas que não Deus, que colocaram sobre nós a ira infinita de Deus, foram tiradas da nossa conta. E agora então Deus não está mais irado conosco. Para todos os que estão em união com Cristo pela fé, o primeiro obstáculo foi tirado. Deus não está mais irado conosco. A sua condenação, aquilo que a lei diz que nós merecíamos por achar que alguma coisa podia nos dar consolo, paz, alegria, que não é Deus. Então, isso foi tirado de nós. E a ira de Deus, a sua condenação contra a nossa depravação foi executada, e a ira removida, e Deus não é mais contra nós, Deus é por nós agora. É isso que nós encontramos em cada página da Bíblia. É por isso que ela é o ar. Não é? Eu disse que, e outro dia eu vou falar sobre isso, isso é a inspiração. A Bíblia inspira, e depois nós vamos, quando esse ar sai, ele sai através de orações verdadeiras, que é o outro meio que Deus usa. Ele não é mais contra nós, Ele é por nós. E quando somos levados a Cristo, estamos unidos a Ele, como vimos, Ele é condenado
e o obstáculo legal da justiça, da ira de Deus é removido, e para sempre Deus é por nós, e nunca Deus é contra nós, nunca mais. Mas um outro obstáculo tinha que ser transposto, porque o outro obstáculo era meu coração depravado, que achava que outra coisa que não Deus podia ser minha alegria, minha paz, minha fonte de delícias. Esse era o outro obstáculo, né? Não adianta tirar a ira se meu coração continuar achando que essas outras coisas é que vão me dar isso. Eu continuaria com o mesmo problema, e a minha vida, o coração, se você parar só na remoção da ira de Deus, então você tem cristãos assim, eles são cristãos apenas que supostamente, isso é impossível, né? Uma coisa foi resolvida, o problema da ira de Deus sobre ele, por preferir tudo como seu deleite no lugar de Deus, mas não foi feito nada nele. Então a ira foi tirada, mas o coração dele continua achando que a sua paz, identidade, alegria está em outra coisa que não é Deus. E é óbvio que aí não adianta nada, não é? Ele continua sem gozo em Cristo, a madeira continua não acesa no coração, não há alegria indizível, não há paz, não há gozo, não há uma visão do valor infinito de Cristo, e a leitura da Bíblia não tem proveito. Por isso criaram uma categoria hoje de cristãos desesperados, cristãos sem paz, cristãos igual ao mundo, sem paz, sem alegria, sem Cristo, sem Deus no mundo, como Paulo descreve os ímpios, sem a melhor descrição da vida emocional e psicológica. Qual é a melhor descrição do estado da alma humana? É essa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, não é? Domínio próprio. Essa é a descrição de uma alma crescendo, de uma alma sendo expandida, de uma alma como a alma foi feita para ser. E esse segundo obstáculo é a nossa depravação, não é o nosso saber, né? Simplesmente, mas a condição do nosso coração de que nunca viu Deus como um tesouro, como a razão, como a fonte da paz, do gozo, da alegria, e podemos não querer ir para o inferno. Nunca pergunte a alguém que está morrendo se ela quer ir para o inferno e se ela não quer Jesus para não ir para o inferno, porque essa pessoa vai dizer que ela quer Jesus para não ir para o inferno, e ela ainda vai para o inferno. Porque se você perguntasse a Satanás se ele quer ir para o inferno, ele não quer ir para o inferno. Isso é como perguntar a um estuprador, a um assassino, se ele quer ir para a cadeia. É óbvio que ele não quer ir para a cadeia. Essa pergunta é ridícula. Perguntar a um criminoso se ele quer ser preso e pensar, está vendo como ele é um bom homem, está vendo como as coisas mudaram, ele não quer ir ser preso, nenhum criminoso quer ser preso, mas ele quer continuar fazendo o que ele fazia. Essa é a depravação. A questão não é se um homem quer ir para o inferno, é se Cristo é o seu maior tesouro. A questão é essa. Se você pudesse ter uma conversa com Satanás e perguntar se você quer ir para o inferno, ele ia dizer que não, e você ia achar que ele estava salvo. Ele não nos satisfaz em nossa condição natural. Cristo não é uma coisa que satisfaça a nós em nossa condição natural. Qual o remédio para essa condição aparentemente sem esperança de morte espiritual em relação a Deus? A resposta é que Cristo morreu não só para absorver a ira de Deus, mas para nos dar uma nova mente e um novo coração. Essa nova mente, esse novo coração sempre buscam Cristo na Bíblia. Uma velha mente, um velho coração podem buscar outras coisas, podem ler a Bíblia daquelas 9 formas que eu falei, mas uma nova mente e um novo coração vão buscar Cristo na Bíblia. O Espírito Santo então entrará para incendiar o valor de Cristo em nossos corações, e esse incêndio vai queimar em paz, alegria, gozo, e assim nós somos santificados. Esse é o inspirar da nova vida. Você vê que isso não é periférico, isso é central. Nossa relação com a Bíblia é totalmente diferente. Não é um livro de regras, não é um livro de inspirações, não é um livro que eu leio ansioso porque eu estou tentando encontrar minha esposa, meu esposo, resolver aquilo e resolver aquilo outro. Eu encontro Cristo. Cada leitura é
tesouros sem fim, não é uma mina escura, suja, que de vez em quando aparece um tesouro. Eu não acho que alguma parte da Bíblia é maravilhosa e a outra não. Eu sou, como Lutero disse, sempre levado a Cristo. Todos os lugares são uma boa notícia para mim. Como Jesus disse para os fariseus: vocês leram Moisés, mas vocês não me encontraram, mas Moisés fala sobre mim. Se nós lermos a Bíblia e não encontrarmos Cristo, se o problema da ira de Deus, porque nós achamos que alguma coisa é mais valiosa que Cristo e pode nos dar paz, alegria, gozo, identidade, quando nós somos feitos para Cristo, quando essa ira é removida, mas se não fosse resolvida a nossa depravação, nós ainda íamos preferir outra coisa que não era Cristo, e isso seria inútil. Quando todas essas coisas acontecem, e é o que o Evangelho faz, então a leitura bíblica, a meditação na palavra de Deus, você vê, é o único meio que nós somos santificados. E quando nossa alma inspirar a verdade bíblica a cada dia, nós vamos expirar oração verdadeira. E sobre isso nós veremos outro dia. Você vê que a santificação vai sendo construída em todas essas coisas que nós vimos em 7, 8 sermões. Nada dela tem a ver com a lei, tem a ver com capacidades humanas, tem a ver com o Evangelho. O Evangelho em sua plenitude, o Evangelho que realmente faz aquilo que Deus disse que Ele faria, como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Come